Bom dia, sou aluno da Universidade Estadual do Piauí, aluno de História, estou cursando o 6º bloco, tá bom? A gente foi responsável por produzir uns vídeos para vocês. Eu fiquei responsável pelo Antigo Egito, uma civilização muito importante na Antiguidade, que até hoje a gente vê as pirâmides, né? Não sei vocês, mas a gente quando olha o livro de história, a gente vê as pirâmides do Egito. Isso é muito importante, chama a nossa atenção, né? Vou falar um pouquinho sobre o Egito Antigo para vocês. O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. A vida egípcia ela era regulada pela cheia do Nilo. Vocês têm que ficar ligados que a importância do Nilo para o Egito é fundamental para a gente entender esse desenvolvimento do Egito Antigo para todo o mundo e para a civilização. Quando as águas do Nilo voltavam ao leito normal, deixavam o solo muito fértil. Isso prevaleceu para um grande desenvolvimento da agricultura, que foi uma fonte econômica e de desenvolvimento muito forte para o Egito Antigo. Normais deixavam o solo recobertos com limo, que fertilizava a terra para a agricultura. A influência da agricultura para os egípcios é muito importante e principalmente quando eles começaram, eles ainda não tinham esse domínio da agricultura. Com o passar do tempo, que eles foram adaptando o período do ano que chovia, o período do ano que secava, para modernizar esse tipo de agricultura, criando diques, criando formas melhores de aproveitar o solo. Para melhorar e aproveitar, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada na hierógrafos. Hierógrafos são um tipo de escrita que se utiliza imagens e traços para determinar para como eles querem mostrar isso, como eles querem escrever e ir deixando para as civilizações atuais. É um tipo de escrita que eles colocam desenhos que significam alguma coisa que eles querem representar. Quanto à religião, eles eram politeístas e o seu panteão cultuavam o deus Sol, o deus Ra e o deus dos vivos, Horus, entre vários outros. Então, a religião do Egito Antigo era politeísta, que acreditavam nos deuses, né? Mais de um deus. A história do Antigo Egito, né? O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs que se organizavam em comunidades chamadas de nomos, que primeiramente não era esse Egito Antigo que muitos de vocês conhecem como uma grande civilização, não. Eles começaram em pequenos povos e foram se transformando ao longo do tempo. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Esses pequenos estados independentes tinham seus modos, mas quando eram para criar diques e uma melhoria, eles se juntavam para a melhoria de todos. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Esses nomes não estão ligados à localidade, né? O Baixo no norte e o Alto no sul. Eles deram esse nome devido às montanhas que tinham na região. Posteriormente, em 3.200 a.C., os dois reinos formaram unificados por um Menes, o rei Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia, que deu a origem ao Estado do Egito. Em 3.200 a.C., Menes é politeísta e ele queria se tornar o Deus, né? O Deus do Egito. E foi em 3.200 que ele unificou o Baixo e o Alto Egito para o grande Império Egito, né? O primeiro Estado egípcio. E ele foi o primeiro rei a governar o Egito Antigo. Começava assim o longo período de explorador da civilização egípcia, também conhecido a Era dos Grandes Faraós. Ele que foi o primeiro faraó do Egito, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade egípcia. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social.
se você nascesse em um determinado local, tipo, se você fosse faraó, você ia ser faraó. Se você fosse artesão, quando o seu filho nascesse, seu filho ia ser artesão. E a única pessoa que podia modificar a localidade da sociedade que você se encontraria seria o faraó. É como se fosse uma pirâmide. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e suas imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como intermédio entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, o governo baseado nas ideias religiosas. Teocrático, né? Que, tipo, ele é um deus. Deus é que manda em tudo, Deus é que faz tudo, e Deus é o dono de tudo. Abaixo do faraó e de suas famílias vinham as camadas privilegiadas, como os sacerdotes, nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram os artesãos, camponeses, escravos e soldados. Esses que ficavam abaixo do faraó eram aqueles que tinham um maior contato com ele, né? Eram aqueles que anotavam, escreviam para ele, desenhavam e, tipo, administravam o Egito junto com ele. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Quanto à nobreza como o sacerdócio, eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Esse aqui é importante. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso sabiam ler e escrever, e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante os seus reinados. Isso é importante, que a gente vê aquelas escritas, né, hierográficas, e os escribas eram que faziam essa função e deixaram várias mensagens do tempo do Antigo Egito. Estes textos seriam colocados nas suas túmulas quando morressem. Já o exército era constituído por jovens, que eram convocados em tempos de guerra, e soldados mercenários estrangeiros, contratados pelo Estado. Viu? Era muito bem dividida a pirâmide social do Egito. Primeiro a gente sabe que ficavam os faraós, que era o Deus vivo, depois eram os nobres e os sacerdotes, depois eram os escribas, depois dos escribas os soldados, depois dos soldados os comerciantes e logo depois os artesãos. Os artesãos e os camponeses. E os últimos seriam os escravos. Muita gente pensa que no Egito existiam muitos escravos devido à construção daquelas grandes pirâmides. Mas na maioria das vezes eram servos que faziam esses trabalhos, e os escravos, em outro modo, eram pessoas capturadas das guerras de outras civilizações. Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios, como os cortadores de pedra, carpinteiros e joalheiros. Os camponeses formavam a maior parte da população trabalhadora na agricultura, na criação de animais, e deviam pagar altos impostos. Essa relação do imposto sempre surgiu na civilização. Na sociedade egípcia, também as mulheres tinham sua posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica e social em igualdade com os homens de sua categoria social. Isso significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra, né, que é muito famosa, foi uma das principais faraós do Egito Antigo. Agora a gente vai falar um pouquinho da civilização egípcia. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão até hoje visíveis, né, na atualidade. Os egípcios, como todo o povo da antiguidade, eram ótimos astrônomos e observando a trajetória do Sol. Dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria do povo ocidental. Isso foi uma das deixas do Egito, essa divisão do calendário, né?
E eles eram muito importantes também na medicina, que, como vocês sabem, né, o Egito tinha uma grande forma de mumificação. Com essa mumificação, eles retiravam todos os órgãos do corpo do faraó, ou que era mumificado. No Egito Antigo, não era só o faraó que era mumificado. Várias pessoas podiam ser mumificadas. Eles tiravam todos os órgãos, conseguiam tirar até o cérebro. Após isso, eles colocavam, tipo, flores, colocavam ervas, incenso, para tirar o odor desse corpo. Aí eu vou falar um pouquinho da medicina. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios e curas, né? Doenças, cirurgias e descrições funcionais de órgãos, como eles tinham uma facilidade de trabalhar com o corpo humano, né? Fazer observações, tirar órgãos, observar o que gerou aquela morte. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita hieróglifos. Estes eram figuras de animais, partes e corpos ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os textos religiosos e econômicos. Os hieróglifos, quando a gente vê muita imagem em filmes que falam sobre o Egito, próprio na internet, aqueles hieróglifos que eles escreviam nas paredes. Uma parte muito importante também, que a gente não pode deixar de falar, é a cultura egípcia. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura, né? Porque a gente vê até hoje as grandes pirâmides, que foi feito no Vale do Egito, né? As grandes pirâmides, a esfinge, profundamente marcada pela religiosidade, a religiosidade dos faraós. A construção voltada-se principalmente para a edificação de grandes templos, como as de Karnak, Luxus, Abu Sabal e as célebres pirâmides de Gizé, né? Que essa é a mais famosa que a gente tem o conhecimento, que serviam de túmulos aos faraós, entre as quais se destacam Kefs e Miquerinos. Também a pintura egípcia era muito particular, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil. De lado. Mas a cabeça estava sempre de perfil caso o retratado estivesse de pé. Vocês, quando verem uma imagem do Egito, vocês podem observar que o corpo estará sempre pela frente, mas se ele estiver em pé, a cabeça vai estar sempre de perfil de lado. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Quando a pessoa está sentada, tanto o corpo como a cabeça estaria de perfil. Pintava-se paredes dos palácios, templos, especialmente de tumbas de faraós. E era muito... Até hoje, né, quando a gente vê imagens de túmulos, de locais do Egito, a gente vê a importância dessas pinturas para a civilização atual, para um bom conhecimento. A pintura representava cenas familiares do cotidiano do reino, como procissões, nascimentos e mortes, mas também o culto e a colheita. Viu? O culto e a colheita, porque a base econômica do Egito Antigo foi a agricultura, devido ao rio Nilo e suas enchentes. Quando essas enchentes recuavam, o solo do rio Nilo ficava muito fértil. Isso fez com que o Egito Antigo se transformasse em uma grande civilização rica, e também o alcance de outras civilizações, o domínio de outras civilizações. Agora a gente vai falar, como eu já comecei, a economia do Egito. Como o rio Nilo era responsável por mover a economia pelas cheias, quando a terra, como eu falei, né, a terra ficavam férteis, eles plantavam nessas terras trigo, cevada, frutas, legumes, linhos, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia tanto para a pesca, servia para garantir a unidade política do Antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território.
Para vocês verem, por isso é que o Egito é conhecido como a dádiva do Nilo. Por quê? Porque se não existisse o Nilo, não existiria a grande civilização egípcia. As terras para melhorar o aproveitamento, o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e contagem. Outra importância para a civilização egípcia deixou para a gente até hoje. Medidas e contagens. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão a quantidade que era cobrada, né? A terra pertencia ao faraó e aos camponeses. Era obrigado a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais, porque quando estavam construindo, né, uma estrutura, eles tinham que construir esses diques e canais para facilitar o seu serviço e ter um melhor aproveitamento do solo, com isso uma maior produção. Construção de diques, irrigações na terra do Estado, que empolgava tanto a mão de obra livre quanto a escrava para fazê-los, né? E assim é uma breve aula sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Valeu!